Bom dia, boa tarde, boa noite. O Chinelinho Cast 133 começa com o inédito serviço de classificados. É isso aí. Procura-se treinador. Interessados, favor enviar currículo para a Confederação Brasileira de Futebol, aos cuidados do senhor Edinaldo Rodrigues. O endereço é Avenida Luiz Carlos Prestes, 130, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Nós, imbuídos da missão de ajudar a reerguer o nosso futebol de acordo com as novas tendências, as novas ideias de jogo, vamos analisar alguns dos candidatos a esse cobiçadíssimo posto. Aliás, um dos mais cobiçados do universo do futebol, hein? Tem certeza disso, cara? Sim, E sim. você, cara ouvinte, se considera habilitado, habilitada para esse cargo? Não se acane. Nós também estaremos recebendo currículos ao longo do nosso episódio de hoje. Se você é um dos 8 milhões e 700 mil desempregados do nosso país, esta pode ser a sua chance. Então chama a vinheta, tá entrando no ar mais um Chinelinho Cast. Chinelinho Cast. A pressão é grande, hein? Afinal, já são 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. O perfil varia, de acordo com as marés insondáveis de nossos cartolas, infelizmente. Pode ser um gringo vencedor, o gênio da moda no Brasil, ou até mesmo um medalhão das antigas. O gênio da moda no Brasil me dá até um calafrio, cara. Agora, Mas... sabe de quem eu estou falando, né? Sim, 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 sim. Mas tem o salário na casa dos 7 dígitos. Compensa. Como? Opa! Ter uma ideia, o salário do Tite estava em torno de 1.600.000. Tá bom para você por mês? Se fosse 1.600.000 por 10 anos, já estava feliz. Acho que já 160 mil por ano, 10 Tá mil por bom. mês, porra, tá bom. Dá para fazer Porra. um pé de meia. Ah, dá, porra. Eu só sei que antes dessa escolha definitiva, a seleção vai ser dirigida pelo interino, nosso querido Cruz Maltino, Ramon Menezes, no amistoso contra o Marrocos, dia 25 de março, hein? Tá chegando aí. Será que o ramonismo tem chances de se consolidar? Tudo é possível, mas chega de especulações. Vamos ao debate, ao escrutínio de currículos. Eu começo te perguntando, Alfredo, o que que você acha de ter um estrangeiro dirigindo a seleção brasileira de futebol? Pois é, rapaz. Só lembrando que a convocação a primeira e possivelmente única do Ramon vai ser agora sexta-feira, né? É. Vamos ver quem ele vai chamar para essa convocação. Vamos esperar. Sobre estrangeiro, eu sou favorável, cara. Eu acho que tem variáveis aí que pedem por um técnico estrangeiro nesse momento. Mas não qualquer estrangeiro. Eu acho que no âmbito de clubes, o futebol brasileiro ficou dependente de estrangeiros absolutamente duvidosos, na minha opinião. E geralmente portugueses, né? Vídeo professor Luiz Castro, professor Josué, Ricardo Coração de Leão, que você conhece bem, que dirigiu o Vasco durante um tempo, que usava um shortinho para dirigir o Vasco ali, aquele cara, né? Como é que é o nome? Era Pinto, né? Pinto, não sei o quê. O cara tinha nome de Sapinto, azeite. Sapinto, Sapinto, rapaz. Carlos É. Sapinto, né? Que foi um retumbante fracasso no O Vascão. cara tinha nome de azeite extra virgem. É, pô, eu acho que banalizou-se um pouco. Não, Sim, e o tem que nosso, aprofundar. sem querer Ah, interromper, já interromper, o nosso rei da canalice, Paulo Souza, né? pô, Só o Flamengo poderia trazer um, um 7-1 pô, desse quilate para o futebol brasileiro, né? E tirando o ano ainda por um cima, né? internacional, mas ele tem um rival que hoje está no Flamengo, né? No Flamengo também e com a sogra aí, que vai e não vai, né? Porra. Exatamente, um outro da equipe canalha que está aí dirigindo o rubro-negro. E botando na conta da sogra. Rapaz, eu acho que o estrangeiro atual, o estrangeiro dos cogitados aí, né? Onde fala-se muito do Ancelotti, Né? seria talvez, parafraseando aí o programa, um choque de cultura, né, no futebol brasileiro. Sim. Eu acho que tem um certo protecionismo muito grande da parte dos técnicos, o que também é sintomático. Eu acho que o Brasil tem bons técnicos, mas no momento que o futebol brasileiro está um certo deserto aí de ideias, enfim,
em um grande ato de títulos, talvez um estrangeiro de primeira linha que viesse com tempo para começar o ciclo da Copa do Mundo, para realmente desenvolver um trabalho sem necessidade de ganhar a Copa América ou a Copa das Confederações ou a Copa, sei lá, X9. Eu acho que esse cara poderia ser interessante, mas tem que ser um cara com tempo para trabalhar e com currículo, porque, na boa, eu acho que os atuais estrangeiros que campeiam hoje aqui, a maioria, tirando exceções como Abel Ferreira, o Jesus, que fez sucesso, mesmo assim foi uma coisa fugaz, não sabemos se ele conseguiria repetir, e é difícil saber mesmo. Eu acho que isso não vale a pena. Esse tipo de aposta, estrangeiro por estrangeiro, não vale a pena. Tem que ser um cara gabaritado. E aí eu sou Exatamente. a favor de Ancelotti ou Guardiola, né? Eu acho que não dá para inventar. Estão falando muito no genérico brasileiro, né? Fef e Guardiniz, mas aí eu Não, sou. vamos falar de coisa boa, né? Senão vai espantar a audiência, que só o Afonso que vai ficar ouvindo e assistindo o Não, episódio. ele vai ficar triste, porque isso vai, na verdade, supostamente prejudicar o Fluminense, né? O Afonso, acho que ele é contra o Diniz e para a seleção É, né? brasileira. Mas e você sobre técnico estrangeiro? Qual é a sua opinião? Eu acho que tem que ser também, cara, porque o Tite é aquele exemplo que muita gente falou também. O Tite, que, sem sombra de dúvida, acho que nos últimos anos o melhor técnico brasileiro é o Tite. Acho que foi, não é à toa que ele foi para a seleção e não é à toa que ele virou mais um ciclo, mesmo sem ter ganho. Fez um bom trabalho e tal, mas na hora que você enfrenta com os caras, com os europeus, né, cara? Ele nem é europeu de primeira linha, né? O cara fica meio perdido, né, cara? Entendeu? Então, assim, nem o nosso melhor técnico consegue superar os caras, entendeu? Também. Tudo bem, tem jogador, não sei o que e tal, mas passa pela questão, né, do que o técnico vai fazer num momento difícil. Técnica para isso, né? Deveria Questões, ser para isso. questões de substituição equivocadas durante a Copa do Mundo, né, tal, né, enfim. Dessa vez o Brasil chegou meio que tem a impressão que a gente foi enganado, né? Parece que eles pintaram um quadro de que tá tudo bem, é a melhor preparação, o Brasil é um dos únicos que não tem nenhum machucado, nenhum contundido, e tal. Aí começou a Copa, o troço vai começa a desandar, né, tal. Enfim. Acho que seria legal no sentido de ter essa referência, né? Como você falou, tem que ser um cara pica das galáxias, né? Aquele cara que estão reclamando, ele vai simplesmente cagar, né? Porque o cara é o cara. Só falando um pouquinho aqui do breve currículo, vendendo como se precisasse o currículo do Ancelotti. O cara tem títulos, pô, na Inglaterra, né? Ele foi campeão da Supercopa da Inglaterra, Premier League, Copa da Inglaterra, foi campeão da Supercopa da França, da Liga da França com o Paris Saint-Germain, multicampeão com o Real Madrid, recentemente campeão mundial, né? Duas Sim. vezes campeão mundial de clubes da FIFA, campeão da Liga da Alemanha, da Supercopa da Alemanha, ou seja, o cara tem realmente um peso, ele tem um lastro aí que eu acho que poucos teriam hoje no futebol mundial. O Ancelotti já dirigiu seleção? Da Itália, por exemplo? Não. Nesse caso, eu acho que há uma diferença brutal, né? Também, eu acho experiência em ter dirigido alguma seleção de porte também, né? Porque uma coisa é você só ter dirigido clubes, mesmo que sejam clubes que sejam grandes selecionados, né? De estrelas mundiais, assim, tal, seja lá ou aqui, tanto faz. Acho, Uhum. acho que é um trabalho diferente, né, cara? Você dirigir um clube é um trabalho diário. Você tem uma relação mais íntima com os jogadores, você conhece, já sabe quem rende, quem não rende, o que pode dar, o que não pode dar, tal, não sei o quê. Já conhece o pessoal da base. Você tem uma outra disponibilidade, né? Na seleção, cara, ainda mais aqui. Ninguém quer enfrentar o Brasil mais, né? Não tem calendário É, para enfrentar o Brasil. O cara vai ficar satisfeito de só jogar com o time da África, com o time da Ásia, com o time da CONCACAF e tal, não sei o quê, com um time meia bomba. Como é que é isso, tal? E o futebol aqui é outro nível, um nível mais baixo. Quer dizer, o cara continuaria convocando os jogadores daqui ou não? Enfim. é verdade, você tem toda a razão. É uma incógnita, cara. Mas aí a gente tem uma situação curiosa, porque hoje o triunvirato dos grandes treinadores internacionais não tem trabalho em seleção. É, Digamos, é a minha opinião. Ancelotti, Jürgen Klopp e Guardiola. Nenhum dos três dirigiu, né? Nenhum dos três dirigiu seleções. Então,
qualquer um dos três, digamos assim, nesse sonho de consumo, né, de um treinador de ponta internacional, não teria passagem pela Alemanha, pela Itália e pela Espanha. É, É uma situação diferente de você, sabe, faltando um ano para uma Copa do Mundo, você chamar um Ancelotti. Agora você está começando o trabalho. é, Eu acho pode que ser. se tem um momento, esse é o momento de experimentar isso. Sim, não, Até para claro. ver. Agora, o que não pode fazer é não perdeu a Copa América, está fora, não conseguiu, não sei o quê. Tem que dar tempo ao cara, sabe? Como estão dando tempo para, falando de futebol feminino, para a Pia Sundhage, cujos resultados podem parecer aquém, mas pô, tem que dar o tempo para ela desenvolver o trabalho. É lógico. Agora vai ter a Copa do Mundo, depois Olimpíadas. Pô, se não funcionar em termos de resultado, ok, deixou lá, fez o ciclo, fez o trabalho dela, tchau, tchau, vai embora. Não, achamos que não dá mais, né? Como aconteceu com o Tite agora. Mas condicionar também o trabalho do cara a um resultado imediato é É. típico do futebol brasileiro. A gente está cansado de saber como é que isso funciona, né? E eu não sei nem se, mesmo que chame que o Ancelotti pegue a seleção aí no meio do ano, tal, seja lá quando for, não sei nem se vai dar resultado para a próxima Copa. Não sei. Talvez tenha que deixar o Cara, cara mais um ciclo ainda também, e tal. Não, não sei, na né? verdade, Edmundo, não tem receita nenhuma, Não cara. A tem, não gente vê tem. na Copa do Mundo, o cara porra, do Marrocos assumiu muito recentemente. Tem técnicos que fizeram sucesso que assumiram há pouquíssimo Não, tempo. Scaloni, porra. O próprio Scaloni, né? Foi campeão mundial, porra. É, e é engraçado, né? Porque tem uma galera que é muito, sabe, se arvora em entender futebol, e tem gente, não, lá Scaloneta, eu acompanho lá Scaloneta desde que ele assumiu como se fosse um dos maiores times do futebol mundial. É balela, balela. Ganhou porque o futebol ainda tem esse dado de imprevisibilidade, o Exatamente. que torna o futebol realmente o esporte mais fascinante de todos. Mas vem meter essa de conhece a escaloneta como Não, e o ninguém. cara, não, e o cara mostrou uma certa ousadia também durante a Copa do Mundo, né? Mudando de escalação, tal, não sei o quê, e foi dando certo. Foi dando certo, os caras ganharam confiança e o time ganhou. É isso. Copa do Mundo Dobrou, cara, é aquela história, né, cara? Por mais que você faça uma puta preparação, a Copa do Mundo são aqueles 20 dias ali. dobrou a aposta e ganhou, coisa que muitos o Tite não fez, né? Ou fez de Exatamente. forma muito conservadora, coisa que o É, nosso cultuado, saudoso, tricolor Tele Santana não fez em 82, a gente já falou disso aqui, e que manteve isso. sempre os seus os seus protegidos, os seus preferidos, não mudando quando era óbvio que deveria mudar durante a Copa do Mundo, mas não teve essa percepção. Vamos ver agora, né? Assim, pelo menos tem essa movimentadinha aí com o Ramon agora, né? Para dar uma animada aí, né? Pela segunda vez, alguém com passagem pelo Vasco assume interinamente a seleção brasileira, né? Vamos ver o Pois que vai é, se acontecer e tal. dei uma pesquisada, acho que essa interinidade é uma situação bem rara e, né, não inédita, mas bem rara. Você deve lembrar, em 84, O do Edu, nosso querido Edu Coimbra, irmão do Zico, né, grande jogador do América, depois treinador de América, de Vasco, né, assumiu a seleção brasileira. Lembra desse período? lembro e lembro que foi depois da primeira era Parreira, que o Parreira foi, assim, É, criticado. Eu me lembro que tinha matérias na época para mostrar quem era o Parreira, porque o público não conhecia e tal. Acho que o Parreira ficou um ano, né? Uma coisa assim. Porra, foi horrível. A seleção não encontrou padrão de jogo e tal. E aí veio o Edu, é. na época era treinador do Vasco. Ele perdeu da Argentina, desculpa, empatou com a Argentina, perdeu da Inglaterra no Maracanã, um jogo que eu estava. É um jogo em que lembra o jogador Barnes, um ponta esquerda da Inglaterra, negro, driblou todo mundo e fez um golaço assim. Lembro, lembro, lembro. Mas o Edu foi chamado muito em função do trabalho bom que ele fez no Vasco. O Vasco foi vice-campeão para o Fluminense, perdeu, mas Exatamente. pô, era um time super ofensivo, um time que fez muito gol naquele campeonato, foi uma tentativa de arejar. Mas eu me lembro assim que ele foi chamado como interino, mas tipo assim, se rolar, se der certo, vamos deixar o cara, né? Só que como a gente vive de resultado, acharam que um empate, uma vitória, uma derrota com pouquíssimo tempo de treinamento era o suficiente. Não foi à toa.
que ele tentou compensar esse pouco treinamento, convocando pelo menos 60% do elenco do Vasco também, né? Vasco e Fluminense, né? Era E uma Fluminense base. também. Cara, mas eu fiquei Exatamente. curioso para lembrar, será que eu lembrava, a memória trai, né, cara? Eu pensava, pô, aquele jogo contra a Inglaterra, eu fui e fiquei, pô, tinha mais de 50 mil no Maracanã, uma quarta-feira, a base era o Fluminense, eu pensei, pô, deviam ter 8 do Fluminense. Aí eu fui ver aqui na internet, né? A Uhum. escalação daquele jogo é um time bom pra caramba que o Edu montou, e não é só Vasco e Fluminense, saca só. Roberto Costa, goleiro do Vasco, Leandro, grande Leandro do Flamengo, depois entrou o Vladimir do Corinthians, Moser, Ricardo Gomes e Júnior. Pires, cabeça de área, você deve lembrar que era do Vasco, Claro. Zenon do Corinthians e Assis. Renato Gaúcho, Roberto Dinamite, depois entrou Reinaldo e Tato. É um time bom pra cacete. Pô, caralho. Eu tô achando meio duvidoso esse negócio do Ancelotti vir e tal, de técnico estrangeiro. Tô achando que vai acabar aquele velho rame-rame aí, né, cara? Porra, vamos botar o É. Diniz, ou vamos botar o Abel Ferreira. O Abel já falou que não vai renovar com o Palmeiras no ano que vem e tal. Ah, espera mais um ano, deixa o Ramon mais um ano e chama o Abel e tal. Não sei o quê, enfim. Tem uma campanha forte aí de alguns entendidos da mídia para que o Diniz assuma, né? Está pronto, está absolutamente pronto. Ah, Bom, bicho, eu não sei, cara. eu acho complicadíssimo. Sinceramente, eu acho que vai ser mais do mesmo, entendeu? Vai ser aquele time que de repente vai jogar, o caralho, mas não vai saber se defender. Que é a característica do Diniz, né, cara? Os times do Diniz tomam gol pra caralho, pô. É, e até agora, nesse ano, ele não encontrou ou não reencontrou o seu padrão de jogo tão decantado do final do ano passado. Já tem, pô, 2 meses aí de temporada, um mês e meio, e o Exatamente, Fluminense é. não convenceu muita gente ainda. Vamos ver. É. Me parece tão claro assim que ele não vai dar certo na seleção brasileira, entendeu? Sabe quando você tem certeza de alguma coisa que não aconteceu, que tu sabe que vai dar Ah, errado? tem. Tu já consegue visualizar que vai dar errado, apesar de todo mundo estar vendo o contrário, mas você, porra, só eu que estou vendo isso, mas eu tenho certeza que eu estou certo. Ixi, as Essa pessoas merda, falam, pois porra, todos estão cegos nessa manhã ensolarada, apenas eu vejo a luz, como cantou Jorge Salomão, escreveu exatamente, Jorge Salomão na música do Barão Vermelho. Mas exatamente. a galera vê a luz em tudo que ele fala, diz e pensa e sente e ressente. Cara, na boa. E depois falam que é um simples. Não, você está atrelando o sucesso aos títulos, às vitórias. Cara, não é isso. Eu também não estou atrelando o insucesso às derrotas. Mas eu acho que ele deveria já ter mostrado alguma coisa em termos de resultados. Não falo só de títulos, mas de chegar, de disputar até o final. Os times dele sempre É, desandam pois em é. algum momento, se desmontam por alguma razão, sempre imputada como alheia a ele. E isso me incomoda muito, assim, muito, muito. Então, E, acho que, pô, o cara ganhou é, com o Audax há 10 anos atrás e depois não ganhou mais um torneio início, sabe? Quem tem mais corner leva o torneio. Nunca mais. Eu acho que ele já teve times na mão que poderiam ter ido mais longe. Não cobro nem título, mas cobro pelo menos chegar em final, chegar lá disputar. E é, aí tudo vira uma coisa que foge à responsabilidade dele. Eu acho muito, muito engraçado isso. Passando aqui avançando no nosso debate, para você, quem são, falando em resultados, até ou não, atrelando qualidade a resultado, quem são para você os maiores técnicos da história da seleção brasileira? que eu tenha visto, me parece que acho que Zagallo, né, cara? Não vou nem botar o Parreira, porque na verdade tinha Zagallo também, né, ali, né, tal. Acho que em termos de resultado, pelo menos é o Zagallo. Acho que não é inquestionável, né? Isso aí não tem nem o que questionar. O maior de todos é o Zagallo. Por tudo Aham. que conquistou, não só como técnico, mas como jogador, ou como outra função também e tal, né? Técnica também e tal. Mas acho que o Zagallo é o cara, É o né? cara. Em 94, o Parreira era o técnico, mas o Zagallo estava lá, né? A mão do Zagallo estava lá também, né, cara? Então, o cara tem Uhum. praticamente dois títulos como técnico, né? Então, e chegou em outras semifinais e tudo mais, tal, né? Enfim. Cara, eu vou polemizar assim. Eu acho Copa do Mundo uma coisa muito rara de ganhar, muito difícil, muito, muito, muito.
campeonato mais difícil do mundo. Então, eu coloco os nossos campeões, né? Feola, Aimoré, Zagallo, Parreira e Filipão como os melhores, e coloco o Zagallo acima deles todos pela grande inventividade que ele teve em montar aquele quebra-cabeças com tantos craques em 70. A gente conhece essa história, todo mundo conhece. Coloco eles, não coloco o Tele, faço uma menção honrosa ao Tele pelo futebol ofensivo bonito, mas tenho várias críticas à montagem daquele time de 82 e a insistência com velhas peças em 86. Talvez ali não tenha, não vou falar em culpa, mas ele ali não tenha tanta responsabilidade porque o time já estava velho, mas ele levou uma velha patota também, confiando nos seus velhos craques ali que evidentemente não funcionaram em 86. Você falou do Felipão. Acho que dá para colocar o Felipão por ter ganho uma Copa do Mundo, por ter ganho quase tudo no Brasil também, incluindo títulos intercontinentais aqui e tal. Também fez com Portugal, né? Foi vice-campeão europeu, chegou à semifinal de uma Copa Perdeu do para a Grécia, né? Mundo. Enfim, foi um ponto fora da curva, né? Então, acho que a galera entrou meio de sapato alto ali. Mas, enfim, o cara conseguiu, né? Um bom destaque também e tal, né? Enfim, não acho que ele seja um técnico do cacete e tal, mas foi campeão do mundo e ganhou tudo no Brasil. Os piores, vamos aos piores, Cara, na sua não, opinião. assim, é difícil falar, né, cara? Então, pô, o Falcão foi péssimo, né? O Luxemburgo foi péssimo, porra, no período que ficou também. Esses ficaram pelo menos um ano, né? E pegaram a Copa América e tal. O Luxemburgo, se não me engano, pegou a Olimpíada também, dançou na Olimpíada e tal, É. enfim. Lembra que o Falcão tentou começar do zero, não convocando estrangeiros, e aí ele ficou, cara, 7 jogos sem ganhar. É. Ele tentou realmente fazer um trabalho do zero, mas não teve paciência também. Agora, cá entre nós, não acho o Falcão um bom técnico, nunca funcionou como técnico, no Não, Inter, na seleção, também não. né? Ele era craque, mas acho até um bom comentarista também, mas técnico realmente acho que não é a praia dele. E a lembrança mais antiga, que eu estava pensando nisso antes do programa de técnico, quando eu descobri que tinha uma seleção brasileira e que tinha um técnico da seleção brasileira, era do Oswaldo Brandão. Lembra do Brandão, cara? Em 76. Lembro, depois veio o Coutinho, né? E nessa época o técnico podia ser técnico da seleção e do próprio clube, né? Ele era do Ele Corinthians, se não me engano, era, né? era do Corinthians e da seleção, assim como o Coutinho, né? Dividiu entre seleção e Flamengo também. Depois, Foi. com a CBF, é que passou a ser exclusivo técnico, né? O Brandão caiu numa eliminatória para 78, entrou o Coutinho, que fazia já um trabalho. Isso, Era, enfim, o começo daquele Flamengo campeão, final dos anos 70, tudo. E o Coutinho que foi quem, na verdade, levantou o Brasil naquela eliminatória. E a gente foi confiante para 78, né? Porque foram grandes partidas ali. Eu lembro de 6 a exatamente. 0 6-0 contra o Paraguai no Maracanã. Jogou pra caramba. Teve uns caras que entraram, cara, que eu não me lembro se era interino ou não. Tu lembra do Carlos Alberto Silva? O Carlos Alberto Silva andou pela seleção brasileira. O Jair Pereira andou pela seleção brasileira também, e Foi, tal. lembro, lembro. Botaram o Jair para acho que era sub-20, mas ele acabou pegando também uma interinidade e tal, né? Enfim. Se eu não me engano, o René Simões também andou dirigindo. Não me lembro se foi categoria de base ou se foi interinamente, seleção brasileira e tal, né? Enfim. Teve Beleza. O Evaristo, né? É. O Evaristo foi escorraçado porque aí chamaram o Tele às pressas para 86, né? O Evaristo dançou no ano da Copa também. Engraçado e saiu escorraçando todo mundo também, né? Lembra? Eu já ganhei 1 milhão, e você ganhou o quê, meu filho? Eu tenho 1 milhão para gastar e você não tem nada. Ficou puto, né? Ficou mole. O meu candidato a pior, assim, você falou de vários nomes aí que eu nem lembrava, o Carlos Alberto Silva, que para mim não são os piores, porque foram meio que tapa-buracos ali, num momento meio fortuito, mas Isso. o meu candidato pelo conjunto da obra e e por ter assumido 2 vezes, uma vez ele levou em Copa do Mundo, é o Dunga.
O Dunga, para mim, O é o pior. Dunga, esqueci, cara. O Dunga é uma bosta. Foi uma tentativa de estabelecer, mais uma vez, né, a modernidade do jogo. O jogo do Brasil agora é de contra-ataques, de dois, três toques, que nunca foi a escola brasileira de futebol, nunca. Nunca foi, e tentaram implantar isso de uma forma postiça na seleção, isso representado pelo Dunga no comando, né? 2010 a gente teve que aturar aquela seleção medíocre, uma das mais medíocres. Naquela Copa eu não tive ânimo de torcer muito pelo Brasil, e depois ele volta ainda para tentar. Ele retorna numa tentativa de resgatar aquele futebol, sabe, o estilo de jogo do Dunga. Anos depois ele retorna de uma forma inexplicável, cara. É um erro crasso cometido assim duas vezes. Fora a grosseria, fora a estupidez, fora o modo desagradável que ele tinha de comandar, né? Um cara É. ameaçador, um cara grosseiro, um cara muito despreparado mesmo para um cargo que tem que ter uma liturgia. Mas vem cá, temos aí uns currículos aí, né? Não são exatamente currículos, são cartas de intenção, né? Cartas de intenção. Tem apresentações aqui que chegaram durante o programa que são interessantes. Então vamos Vê lá. se você. Eu vou ler uma aqui, depois você lê a outra. Vê se você saca pelo perfil, quem pode ser que mandou isso aqui. Então manda aí. Abre aspas. Tenho uma ideia. Tenho muitas ideias. Ainda não tenho títulos, mas tenho uma ideia. Hei de vencer. Formado em psicologia. O Pedrinho me adora. Já fundei uma seita. Quem é? Porra, Diniz. Tem nem o que questionar. Tá? Porra, não, isso aí o Pedrinho me adora, né? Isso aí denunciou, né, cara? O Pedrinho me adora, porra. Tá. Depois você encaminha para o Edinaldo Rodrigues essa cartinha. Vamos encaminhar. Edinaldo tá na escuta aí. Edinaldo escuta o chinelinho. Porra, toda Sempre. semana. Toda semana. Então vamos lá. Mais um que chegou aqui, ó. Abre aspas. Senhor discreto e competente. Adoro tapar buraco. Pode me chamar nas emergências. Ganhei uma Libertadores recentemente, mas continuo o mesmo humilde, o mesmo cara humilde. Atendo 24 horas mesmo nos feriados e dias santos. Olha aí. É o Júnior. Júnior? Que Júnior? Dorival Júnior. Dorival Dorival Júnior. Júnior. Nosso Dorival Júnior que foi escorraçado do Flamengo. Até agora É, ele deve estar perguntando, porra, por quê? Por quê? Para isso? Me tiraram para isso? Porra. deve estar rindo pra caramba. Inclusive, retomando o nosso programa da secação, talvez ele esteja secando hoje, não sei qual é o. Mas o Júnior o Dorival Júnior, ele é um cara tranquilão, né? Ele Como falou aqui. parece ser um cara tranquilo. Foi o cara que tirou o Vasco da sua primeira queda, né? Foi campeão da Série B. Eu vou ler aqui, Então ver se vai. você entende, se você saca esse perfilzinho. Técnico vencedor, pentacampeão brasileiro da Série A, humilde. Sou humilde sim, porra, caramba. Dizem que eu estou ultrapassado, mas isso é coisa de filho da puta. Podem me chamar de professor, tá escrito aqui. Porra, aí. Depois você bota um pi na hora desse Não, xingamento. não, vamos deixar o filho da puta também, porra. As pessoas têm Porra, que ouvir palavrão. Nosso pô fechou. Porra, você também, porra, a galera tá mandando dicas aí, porra. Tão, tem que tão- mostrar a cara. Quem não chora não mama. porra, nosso Lucha, que já pagou mico na seleção, pô. Tem gente Tem. ainda cogitando o Luxemburgo? Não, só ele mesmo. Só ele mesmo, né? Ele se Graças a Deus, cogita, né? ele Esse- cogita a si próprio. É, ele cogita qualquer coisa, cara. Opa, Você sabe fala. onde ele anda agora, o Luxemburgo? Tem um tempo que eu não escuto mais ouvir falar dele. Ele está num momento sabático, talvez, sei lá. Tá num longo ano sabático aí, cara. E chegou um internacional aqui, parece. Chegou. Leia você. Você quer que eu leia com sotaque ou Não, é com frio? você. Você Então fica vamos livre. lá. Português. Se isso não bastar, fui campeão por Benfica e Sporting.
Ainda não basta. Ganhei tudo pelo Flamengo, equipa que teve a oportunidade única de ser comandada por mim. Vocês, irmãos do Brasil, só voltarão a vencer se me contratarem. Porra. A equipa que teve a oportunidade de ser comandada, esse cara tem autoestima em alta, né? É, autoestima bem lá em cima mesmo. O Porra. JJ, né? É JJ. JJ, nosso grande babaca, Jorge Jesus, porra. Nosso grande, porra, puxador de tapete de coleguinha e Patrício também, né? Aquela. Não, aquilo foi ridículo, né? Aquele momento que o Paulo Souza tava balançando já e o cara aqui no Brasil, né? Sem nenhum motivo para estar aqui, falou: "Ó, se me deixarem, eu É, faço esse time jogar, não sei o quê." O cara querendo puxar, desfilando. puxar o tapete geral do. Não, desfilava sua frondosa cabeleira em programas esportivos, como quem não queria nada. Não, estou aqui na esquina, por favor, estou aqui. É, Não, do é. nada, Eu do moro em nada. Portugal, mas, porra, vim aqui matar as saudades. Vai ter trabalho, vamos ver como é que vai ser. Então é isso, minha gente, como diria o saudoso Luiz Mendes, né? Quem é que vai ocupar esse cargo de suma importância na vida brasileira? Teremos talvez um senhor mediterrâneo andando ali por Copacabana, na praia, o Carlinho Ancelotti? Ou um estrangeiro pela primeira vez? Ou a solução será caseira? Na roleta russa do futebol brasileiro, tudo é possível. E é por isso que eu gostaria de apresentar as minhas credenciais para o posto. Enfim, Não tem credencial? e é isso aí. Eu tô na área, tio Ed. Tô esperando o celular vibrar. Alfredo, se me chamarem, você toca o programa na semana que vem, porque aí você vai ficar sozinho, que eu vou estar lá na CBF, lá tomando um espumante lá com o tio Ed, fazendo churrasquinho lá, uma carne de picanha, uma linguicinha. Pô, vai ser uma Cerveja, maravilha. cerveja local, vou abrir uma local para brindar a sua escolha, se for o caso. Mas caso eu não seja chamado, estarei aqui semana que vem, eu e Alfredo, com mais um Chinelinho Cast. Chinelinho